Nós estamos lá na página 72, dando continuidade aos nossos estudos, solução última do problema do ser e confirmações em nosso mundo. E aí continua o professor Pietro Baldi dizendo assim: o bem é tão central e forte no sistema que será sempre o senhor. E o pobre mal rebelde, acreditando-se vitorioso, é reduzido à banca de prova na oficina do bem. Quem seria então esse pobre rebelde? Quem seria esse mal rebelde? Seria exatamente aquele ser que ele acredita unicamente nas suas próprias forças e nas vantagens que ele pode tirar de forma imediatista dentro do mundo que ele vive. Isso está evidentemente ligado ao primitivismo, que acreditava que esse mundo existe unicamente para ser aproveitado, para atender unicamente às nossas necessidades, de âmbito, digamos assim, de níveis mais básicos. Então, em pensando-se com o estômago, pensando-se com a necessidade sexual, pensando-se com a emoção unicamente, isso foi digamos assim, um comportamento que o primitivo teve durante muito tempo. E, evidentemente, ele, para atender essas necessidades de forma mais básica, inventou de métodos, de recursos para poder garantir que não passaria fome, garantir que não teria problemas de recursos, garantir que não ficaria para trás, garantir que não seria reconhecido. E aí nós temos aí uma formalização de um pensamento que possa ter levado um indivíduo primitivo a entrar na ocorrência de cometer algum tipo de mal. Ou seja, a partir do momento em que eu ajo com extremo egoísmo, como diz a doutrina espírita, e vaidade, pensando unicamente em mim, aí sim eu tenho o advento do mal, porque eu vou tentar atender as minhas necessidades em detrimento do meu próximo. E aí, num mundo extremamente competitivo, primitivo, num mundo onde o ser tinha a necessidade ainda de utilizar de garras para se defender, para conseguir aquilo que ele queria, evidentemente que utilizando o intelecto para formalizar essas conquistas, ele pode ter então dessa forma materializado então o advento daquela coisa que nós chamamos de energia maléfica, ou seja, o intelecto atendendo unicamente à vaidade, o orgulho e o egoísmo. Então nós temos aí o advento do mal. Na verdade, o mal como energia formalizada, digamos assim, de essência pura, substancial e original de mal, ele não existe. Toda energia, toda vida, tudo parte de Deus. Mas o ser pode diferenciar, ou seja, ele pode direcionar, como a gente sempre fala aqui no estudo, a sua forma, toda a sua estrutura de pensamento, de vibração, na direção do mal, na direção, digamos assim, de cometer uma deturpação da força, como diz lá no Guerra das Estrelas, uma deturpação da força, uma transformação na força, que faz com que aquela energia benéfica, aquela energia que vem do Pai, que vem do Criador, que é composta de luz, que é composta de sabedoria, seja utilizada por ele de forma errada. Sempre que ele utiliza uma energia de forma equivocada, ela acaba então depois se tornando um meio de reconduzi-lo ao bem. E muitas vezes tem aí o advento da dor, o advento da prova, o advento da expiação, para que ele não mais continue utilizando o mal. Ou seja, que ele aprenda que o mal não é uma vantagem para ele nem para ninguém. Então ele pode se acreditar vitorioso durante um tempo. Só que com essa crença de que é vitorioso, de que ele está seguindo o bom caminho e que ele se acostumou através de métodos inferiores a conseguir aquilo que ele queria, então, e esse costume vai sendo levado encarnação após encarnação, ele chega uma hora em que a lei de causa e efeito começa a agir. Porque a própria consciência dele, o próprio espírito dele, já cansado de utilizar a energia de forma negativa, porque ela vai gerar uma deturpação, ela vai gerar um desequilíbrio na própria força dele, na própria órbita dele espiritual, então essa centelha divina dele vai entrar em atividade para fazer com que ele
entre numa verdadeira oficina do bem, ou seja, aí começa o trabalho de regeneração, o trabalho de resgate, o trabalho de reapropriação do próprio ser através da oficina do bem, que é um trabalho de fazer com que o mal se transforme no bem. Então nós temos aí que, sendo o bem o senhor sistêmico, sendo o bem a maior, digamos assim, força que existe no universo, e contra essa força é ir contra nós mesmos, é ir contra a nossa própria natureza. E chega um momento, chega um ponto, chega um evento no qual isso tem que ser mudado. E aí já não se pode mais continuar dessa maneira. E a vida, sendo inteligente, sendo produtiva, não sendo contraproducente, ela vai agir para que esse ser que achava que estava sendo vitorioso perante os outros, utilizando-se de métodos inferiores, comece a modificar-se, comece a se mudar. Outra alternativa, continua, não lhe resta senão a de anular-se espontaneamente, reconhecendo-se errado, para aderir ao bem, ou de consumir-se até o anulamento, cedendo toda a substância de que se constitui ao seu inimigo, o bem. É interessante que agora o professor Pietro Baldi, ele vai chamar o inimigo do indivíduo que, ou do espírito que se associa ao mal e acredita no mal, na astúcia maléfica, como forma de conduzir a sua vida, né? Ele diz que o bem é o inimigo desse indivíduo, desse ser, desse tipo biológico. E, de certa forma, existe nisso uma grande verdade. Porque, ora, quem seria o adversário do outro lado da positividade? Quem é o adversário da negatividade? É a positividade, por assim dizer. Então, o inimigo do mal é o bem, né? O mal, ele tem o bem como inimigo. Ele não reconhece no bem uma boa forma de vida. Ele não reconhece que através do bem, o bem absoluto, onde todos são considerados como filhos de Deus, tratados como tais, e tudo se contribui para o bem-estar e todos trabalham em prol de todos, ou seja, uma coletividade extremamente inteligente, orgânica, né, e sadia em todos os sentidos, ele não acreditando nisso, a ele interessa não viver nesse tipo de coletividade, porque no entendimento dele, ele não teria então as vantagens de status e de soberba e de ufanismo e de bairrismo e de autolatria que tanto enchem-lhe o coração, que tanto massageiam o seu ego. E, inclusive, no estado orgânico de bem, de amor, de sabedoria, para esse indivíduo viver, né, seria um problema muito sério, porque ele não consegue conceber a felicidade se ele não viver num mundo de comparações, onde ele possa comparar o seu status quo com o status do próximo. Toda vez que ele encontra alguém que é inferior a ele ao ver dele, e qualquer pessoa que não pense como ele, e que não tenha tantos recursos quanto ele, e que não tenha tantas vitórias baseadas no ego, na vaidade, baseados na insensatez, baseados no orgulho, baseados no assalto, né? Ou seja, no assalto que utiliza da astúcia, que utiliza de métodos inferiores para tirar dos outros o que não lhe pertence e passar para si, ou seja, do sequestro, né? Então ele não acredita que qualquer pessoa que pratique o bem, que pratique o amor, possa então estar num caminho correto, num caminho bom. Para ele, essas pessoas são cordeiros que podem ser abordadas, sendo ele mais forte. E ele sendo um lobo poderoso, então, se ele muda a sua estrutura para uma estrutura de cordeiro que pode viver em coletividade, onde um auxilia o outro, onde um vive bem com o outro, para ele não é um grande negócio. Para ele seria uma tortura. E então o bem para ele representa assim, um estado de inimizade, de inimigo. O bem só interessa para ele quando ele tem uma massa que o obedece. E todo mundo fica ali se virando para obedecê-lo. Todo mundo fica ali se virando para ser capacho dele. E não quer atacá-lo por serem bonzinhos. Mas ele, como lobo, tem direito de atacá-los, como lobo tem direito de tirar deles o que quer. Então, interessa muito o estado
de comparação de status. Então, quem age pelo bem, quem age pelo amor, quem age pela sabedoria, jamais entra na comparação do status. Jamais entra nesse mundo de competitividade apenas por competir ou por querer ser sempre melhor que o outro. A pessoa que trabalha no bem, ela trabalha para que toda a coletividade possa alcançar sempre os melhores resultados. Então, um dia vai chegar, por exemplo, na humanidade, né, em que, por exemplo, os pais de um filho, por exemplo, jamais vão pensar unicamente no filho primeiro. Eles vão pensar em toda a coletividade de crianças. E toda a humanidade vai ser pai e mãe de todas as crianças. Então nós vamos ter um ambiente muito diferente do que nós vivemos hoje. Hoje isso é inconcebível, porque se nós formos levar isso à tona, não, mas a psicologia diz que tem que ter a figura do pai, da mãe, a criança tem que viver o tempo todo ali, sendo parada por eles, que etc e tal, e tananana. E aí começaria uma discussão longa, prolongada. Mas a evolução da humanidade vai nos mostrar no futuro caminhos bem diferentes, bem interessantes. Então, nós vamos ver que toda a educação vai ser extremamente correta, certa para todos. Vamos chegar a esse ponto, a esse mundo de felicidade. Né? Nós vamos chegar a esse mundo de total plenitude, onde a confiança vai estar totalmente estabelecida no nosso próximo. A rivalidade só colima um objetivo, o da pacificação. É assim que o erro da criatura é honestamente guiado para a sua automática superação. A criação desmoronou nas trevas, mas em sua profundeza permaneceu muita luz. Bom, olha, é muito importante que todos nós entendamos que qualquer, digamos assim, instinto de rivalidade, de ódio, de rancor, tudo isso vai ser corrigido pela vida, pela lei do Pai, pela lei de amor e sabedoria do Pai. Então, nós temos algumas leis que agem no universo. A lei de progresso e evolução, a lei dos semelhantes, a lei de ação e reação, a lei de destruição, a lei de procriação. Ou seja, nós temos uma série de leis no universo que nós conhecemos, que a doutrina espírita já nos traz, né, através dos seus estudos, e elas vão agir sempre para fazer com que as trevas se transformem em luz. Então, toda a tentativa de ir contra essa lei é uma perda de tempo muito grande. E essa perda de tempo é grande por quê? Porque o esforço que vai ser necessário depois para reconstruir as energias mal utilizadas no investimento que nos afastou do caminho do bem vai se tornar algo assim extremamente oneroso. Porque toda vez que nós nos afastamos do bem e toda vez que nós tomamos a decisão de utilizar de recursos inferiores para conseguir alguma coisa, nós estamos financiando o nosso atraso. Nós estamos financiando sofrimento. Nós estamos financiando o atraso na nossa evolução. E depois a lei vai nos obrigar a reconstruir isso. Então, a benefício de nós mesmos, ela não pode deixar que o ser continue errando, que o ser continue se afastando do seu próprio caminho de evolução, do seu próprio caminho de crescimento. Embora tudo sirva para a evolução, embora toda dor, todo sofrimento, embora até os erros que a gente cometa vão se colimar mais tarde em força para que a gente possa modificar, é importante que se entenda que nós podemos, de forma consciente, começar a corrigir a nossa vibração de ação, a fim de que a gente possa aproveitar melhor o nosso crescimento e a nossa evolução. Então nós já não somos mais crianças que precisamos errar para depois sofrer as consequências. Isso já é algo do passado. Pelo menos nós que já estamos procurando um pouquinho mais de espiritualidade e que já estamos tentando nos civilizar e nos humanizar, nos espiritualizar, já podemos pensar dessa forma. Eu não preciso errar para aprender. No entanto, ainda assim, muitas vezes a gente ainda leva as lambadas das cobranças do karma, que volta e meia vem nos cobrar um passado que nós construímos, muitas vezes de forma equivocada. Houveram acertos, houveram erros, mas agora a coisa tem que ser ajustada, tem que ser melhorada. E pagar dívidas é a melhor coisa que tem. Se puder pagar, é maravilhoso. Então, quando vier uma situação no qual nós temos que enfrentar uma dificuldade, lembremos sempre de que
se essa dificuldade estiver associada a algum processo da nossa estrutura de personalidade que no passado criou um sistema kármico, um sistema cristalizado para ser resgatado depois, vamos dar graças a Deus e aproveitar essa dificuldade não para sofrer mais, mas para positivamente entender todos os seus parâmetros, aprender e identificar o nosso código de pensamento e de emoção que nos levou a determinadas dificuldades, porque identificando esses códigos nós vamos encontrar exatamente o que aconteceu nas vidas passadas e que agora nos leva a resgatar alguma situação no presente, ou até mesmo coisas que cometemos no presente e estamos resgatando ainda nessa encarnação, o que é muito comum, o que é normal. Então a vida é sábia. Nós podemos então nos associar à inteligência do Pai, ainda que nós não a entendamos completamente, que a gente não possa compreendê-la em toda a sua formalidade, em toda a sua aplicação, mas se interessar em entender como funciona a lei, a dinâmica do Pai, que quer o nosso crescimento, que quer a nossa evolução, podemos dizer que beneficamente é algo altamente vantajoso. Vantajoso no sentido de que nós começamos a financiar uma tranquilidade e uma segurança na nossa encarnação para que a gente possa aproveitá-la bem. E ver onde a lei vai nos levar a cada passo. A lei espera que a gente a entenda. A lei espera que a gente faça dela uma aliada para a nossa felicidade. Ela não quer que a gente seja escravo, não é esse o pensamento divino. Ah, porque a lei é assim, tem que ser assim, vai contra a sua vontade. Assim não funciona, assim não dá certo, não. Ela quer que nós a compreendamos. O Pai quer que a gente entenda que seguir os parâmetros do amor, seguir, amar ao próximo, amar a si mesmo, amar a Deus e fazer as coisas da melhor forma possível, e seguir isso por consentimento, por acreditar, por entender, por ver que isso realmente é bom para nós, isso sim é o que o Pai espera de nós. Porque somos aqueles seres que estamos perfeitamente aderidos à sua vontade. Ainda que a gente não possa compreendê-la de toda a sua grandeza, como nós dissemos. O espírito caiu no mal, mas em sua intimidade ficou bem. Satanás desviou-se de Deus, muitas almas. Desviou de Deus, muitas almas. Mas no interior delas, Deus continua vivo, agitando-as para reconduzi-las a Ele. Lembrando sempre, quando a gente menciona a palavra Satanás, nós estamos falando da materialidade. Do impulso do Espírito em se materializar. Do impulso do Espírito em se rebaixar e afastar-se das vibrações divinas, né? Então, o nosso afastamento de Deus não é geográfico, é vibracional. No entanto, Deus continua no nosso interior. Deus continua como centelha divina existindo em nós. E nós nem existiríamos como corpo físico se não fosse toda a energia, toda a vibração do Pai. Porque todo o universo é feito do pensamento do Pai. Então, não há como nós estarmos fora dele. Mas o Pai, por amor, compreende as nossas insuficiências, as nossas dificuldades, compreende sempre as nossas, digamos assim, incapacidades para realizarmos o melhor conosco mesmo, e por isso ele permitiu que surgisse o antissistema de forma que dentro do antissistema nós pudéssemos ter uma elasticidade de aprendizado. Para isso era necessário um espaço para errar, um espaço para aprender. Então aqui onde nós estamos, no antissistema, é o momento de nós aprendermos a realizarmos toda a nossa mudança individual, toda a nossa evolução individual e, ao mesmo tempo, nos prepararmos para as grandes evoluções coletivas que vão acontecer no sistema. Hoje nós temos os ensaios delas, são apenas uns insights, mas não chegam a ser as grandes coletividades harmônicas que existem no sistema, como diz o nosso querido professor Pietro Baldi. Então, Deus, dentro de nós, Ele sempre vai nos agitar para que a gente possa se reconduzir a Ele. E Ele sabe que isso é o melhor para a gente. O que sucede, podemos agora indagar, quando o homem pratica o mal? A técnica do sistema, como acima foi observado, diz-nos que ele, crendo na sua ignorância, praticá-lo em seu favor, na realidade,
opera em seu detrimento. Vamos entender essa frase aí. Quer dizer o seguinte: quando o indivíduo acredita que pratica o mal em seu favor, achando que a prática do mal vai trazer para ele alguma, digamos assim, vantagem, na verdade ele já está agindo contra si mesmo. Ele já está agindo em seu próprio detrimento. Ele pensa que pode estar prejudicando alguém. Ou ele pensa que, se ele não for pego pela justiça do homem, ou se ele não for descoberto, ele pensa que, a partir deste momento, ele estaria livre para continuar praticando o que quer ou até para viver de forma disfarçada. Mas a técnica do sistema, a técnica funcional da lei de Deus, não deixa que isso aconteça. Ela vai fazer com que toda e qualquer prática que pense unicamente em si, em vantagem própria, em detrimento do próximo, ou seja, a utilização do mal, da astúcia, para fazer com que o ser possa angariar alguma coisa de positivo na sua vida, ou seja, ele acredita que é positivo, vai se transformar depois numa verdadeira oficina do bem. Quando se fala em oficina do bem, é uma oficina que transforma as coisas. Transformar as coisas requer trabalho. Então, se nós entrarmos numa oficina, tem uma série de equipamentos lá, que corta, parafusa, dá martelada, transforma os elementos, cozinha, ferve, aquece, esfria, ou seja, uma oficina de trabalho que mexe com os elementares da vida. Então, você entrar numa oficina do bem, nesse tipo de situação na qual a lei divina começa a agir para que você possa se corrigir, é um exercício, é um trabalho muito grande. E muitos de nós estamos passando por situações assim, porque no passado, evidentemente, nos equivocamos, né, nas encarnações passadas. E agora, através das vicissitudes, através das experiências da vida, nós estamos nessa oficina do bem, que vai mexendo conosco de várias maneiras. Vai mexendo e fazendo, refazendo as estruturas. E refazer essas estruturas, corrigir essas estruturas, é uma coisa que vai mexer muito lá nas entranhas. Jesus vem à Terra e ele vai crescer na oficina de José. José era carpinteiro. E ele vai ali mexer com a madeira, ele vai mexer com as coisas. E interessante que Jesus ele vai trabalhar com as mesmas ferramentas que irão crucificá-lo no futuro. E nem por isso ele perdeu o equilíbrio, nem por isso ele foi depressivo, nem por isso ele se sentiu magoado, injustiçado. Trabalhou com prego, martelo, madeira, tudo que seria usado para crucificá-lo no futuro. Mas a sua liberdade espiritual era muito grande. E essa liberdade espiritual tinha consciência absoluta de que ele cumpria uma missão na Terra e de que as ocorrências fenomênicas nada mais eram do que passagens necessárias para que o espírito dele pudesse sair melhor lá no futuro e, com isso, através do seu exemplo, conduzir a humanidade a acreditar em si, no próprio Cristo interno e na grande mensagem de nosso Pai Maior. O interessante de tudo, quando a gente fala de entranhas, de modificação, de transformação nas oficinas, é que, embora as pessoas digam que pau que nasce torto não tem jeito, nunca se esqueçamos de que Jesus é carpinteiro. E carpinteiro normalmente trabalha com madeira e pega aquela madeira bruta, torta, faz ela ficar bonitinha, retinha, num móvel lindo, maravilhoso e até numa casa. Esse é o Cristo. Esse é o trabalho da oficina do bem. Esse é também o trabalho que nós temos que realizar conosco e que Jesus e os nossos mentores amigos esperam que a gente realize. Então, a oficina do bem, a lei do Pai, ela é algo que age em nosso favor. Sejamos muito gratos mesmo, de poder estarmos nela, trabalhando e melhorando o nosso ser. Praticar o mal significa dispor-se a marchar contra a corrente do sistema, introduzir-se na corrente inversa. Isto é, significa enveredar pela via, ela de autodestruição. É evidentemente que, embora possa parecer uma vantagem, como nós dissemos, praticar o mal, e às vezes quem olha de cara tem a impressão de que quem está praticando o mal está se dando bem, ele não é um bom negócio. Quando o indivíduo, então, atenta contra a coletividade, atenta contra si mesmo, atenta contra a vida,
em benefício de tirar alguma vantagem para si através do uso de energias inferiores, ele já começa a ficar sozinho. Ele já começa a ficar isolado. E cada vez mais ele tem que vigiar, porque ele passa a viver um medo constante de ser pego. Isso já demonstra que fazer o mal é algo, digamos assim, que tem uma força e um poder extremamente passageiros. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, de dois rapazes que resolvem fazer um assalto num banco. E eles, achando que poderiam fazer aquele assalto, tirar algum dinheiro dali, e se ninguém os descobrisse, eles seriam, digamos assim, sairiam bem e poderiam usufruir desse dinheiro, desse recurso, para viver uma vida tranquila, porque não queriam trabalhar, tinham a vaidade, o ego, o egoísmo, achavam que eram bons demais para trabalhar e de viver a vida honestamente, não tinham coragem para ser honesto e ganhar salário e viver a vida de forma correta, achavam errado ter que pagar imposto e estavam unicamente preocupados em fazer o que eles queriam, não o que era necessário para a evolução deles, mas o que eles queriam para manter-se no imediatismo material e buscando unicamente os prazeres da vida, os prazeres carnais. Então eles entram no banco, anunciam um assalto, fazem as pessoas de refém, a polícia chega e ali, dentro do banco, dentro daquele ambiente, começa a se desenrolar uma situação muito complexa. É uma situação de muito pavor, de muito medo por causa das pessoas que estão ali dentro. Evidentemente que ali nós estamos tendo o quê? Nós estamos tendo uma ocorrência de manifestação de um karma coletivo, tá certo? E aí, o que acontece? Esses rapazes armados começam a causar um verdadeiro pânico nas pessoas que estão dentro do banco. E começam a ameaçar, começam a mover os reféns para lá e para cá, amarram, amordaçam, se escondem atrás deles, ou seja, a situação vai ficando complicada. Quem já assistiu filmes de assalto a banco vê isso constantemente. Bom, então, naquele momento, dentro daquele banco, as armas que eles portam dão a eles um poder. Um poder, de certa forma, aparentemente até absoluto dentro do banco, mas extremamente efêmero, porque o assalto vai acabar. Pode acabar de uma forma boa, pode acabar de uma forma muito ruim. Mas a força que eles acreditam que eles têm, que eles tinham ali naquele momento, onde eles estão subjugando aquelas pessoas, e eles estão utilizando do mal para conseguir algum efeito, é extremamente efêmera. O refém, a pessoa que está fora assistindo pela televisão, acha que aqueles bandidos têm uma força tremenda, e não tem, já estão isolados. No mesmo momento que começa a praticar o mal, no mesmo momento que começa a fazer a atividade equivocada contra a energia do bem, já se encontram isolados. A lei já está agindo no sentido de corrigi-los. E eles sabem que se eles largarem aquela arma, eles vão ser pegos pela polícia. E eles sabem que aquela arma está dando um poder para eles muito provisório. Então o poder deles é extremamente efêmero. É um poder que vai acabar daqui a pouco. E numa linha reencarnatória, numa linha de vida em que o espírito vai atravessar milhões de anos de aprendizado, aquilo representa um segundo de poder que não vale a pena e que às vezes vai ter que ser pago durante muito tempo. Então nós vemos que quem se utiliza do mal e quem consegue se aproveitar dele por mais tempo, na verdade está se isolando cada vez mais da coletividade, que já está buscando o caminho do bem. Ou seja, que já está buscando o caminho de agir dentro da lei, corretamente, entendendo a lei, colocando-a em prática, vendo as vantagens de ser orgânico, mesmo que isso lhe seja custoso, mesmo que isso lhe seja difícil, às vezes, ter que pagar imposto, ter que atravessar o sinal no lugar certo, ter que manter-se equilibrado perante as coisas que acontecem, ser civilizado, isso tudo já é uma vantagem, seguir esses caminhos, enquanto os nossos dois irmãozinhos estavam lá perdidos dentro do assalto, aparentemente dominadores naquele ambiente passageiro, temporal, de espaço e tempo que ia terminar, e quando terminar, começava uma outra fase. Na outra fase, então, eles poderiam aproveitar para resgatar, aí cumprindo os rigores da lei, ou eles podem se auto-piorar e continuar enveredando pelo mesmo caminho, se isolando cada vez mais. Então, esses isolamentos da lei, do pai, é um grande problema. E o pai não quer que seus filhos se isolem do seu amor, da sua sabedoria, do que é bom para os seus filhos. Então, toda vez que o ser ele age no mal, acreditando que com isso ele vai tirar alguma vantagem, automaticamente ele já começa a perder mais da metade
da sua força, mais da metade da sua órbita, imediatamente, para depois ter que recuperar um trabalho hercúleo, um trabalho muito longo. A vantagem imediata poderá dar-nos a ilusão de vitória, mas é necessário ver que o que se paga por ela, o que ela nos vem custar em nossa ruína espiritual, isto é, em demolição de nosso eu. E isso significa a inversão de todos os valores da vida, significa expulsão e isolamento do sistema. É exatamente o que nós acabamos de dizer. Ficou muito claro esse exemplo agora. Claro, é uma vantagem imediata. É uma vantagem que pode nos dar uma ilusão. Mas depois começa o sistema de cobrança. Tem que se pagar por ela. Tudo que se conquista sem direito, tudo que se conquista através de energia inferior, negativa, ilícita, tem que ser resgatado depois. Não adianta. Não adianta acharmos que não vai acontecer. Não adianta acharmos que o fato de ninguém estar vendo que estamos realizando alguma coisa ruim, a lei não vai agir para resgatar isso. Não adianta. A lei é vibratória. A lei está no cerne do pensamento da gente. Mesmo aquele pensamento errado, equivocado, que nos leva a cometer algo ruim, esse pensamento, no cerne dele, tem a lei. E ela vai reverter essa energia no caminho ao contrário. E em revertendo essa energia no caminho contrário, nós temos aí o advento da dor, temos aí o advento do sofrimento, temos aí o advento do resgate. Então, neste, do qual não se pode sair porque ele é o todo, do qual nem mesmo Satanás conseguiu sair, assume-se uma posição inversa, em que a riqueza se transmuda em miséria, o conhecimento em ignorância, a liberdade em escravidão, a alegria em dor, etc. Então o que o Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, mais ou menos. Sempre que o ser se envereda por algum caminho que não é muito bom, sobretudo quando ele se insere na via do erro, de forma, digamos assim, arbitrária, por vontade própria. Eu não digo aquele erro que você cometeu por falta de conhecimento absoluto, né, ou aquele erro que você cometeu porque você não tinha outra opção, mas esse erro calculado, planejado, que dá prazer e que o ser se acostumou com ele como método de conseguir as coisas, certo? Evidentemente, ele pode levar o ser a uma situação na qual ele tenha que enfrentar dificuldades que vão lhe fazer aprender. Um exemplo disso são os casos reencarnatórios. Então, por exemplo, espíritos que usaram da inteligência de uma forma ruim, ou que usaram da força da palavra para, digamos assim, levar as pessoas à guerra, usaram da oratória para causar conflitos, contendas, polarizações, confusões que fizeram com que a humanidade se desviasse da evolução, pode ser que numa próxima encarnação eles venham nascer sobre o advento da ignorância. Não que eles percam a inteligência deles, não, isso não se perde. Mas pode ser dado a eles uma espécie de anestesia cerebral a fim de que eles não possam evoluir no campo da inteligência. E sobre-lhes então evoluir no campo do sentimento. Então pode estar também numa prova de miséria também, numa prova também de falta de recursos para poder conduzir a forma de forma digna. Então muitas vezes uma reencarnação em que a pobreza está muito presente, às vezes uma reencarnação em que o ser tenha que enfrentar dificuldades, além de estar numa situação difícil, ainda ter uma dificuldade mental, não ter uma inteligência muito grande, e às vezes ele tem que, digamos assim, superar-se somente através da emoção, através do sentimento, para poder ter uma vida um pouco digna, acaba sendo, digamos assim, uma grande oportunidade para a criatura crescer. Por isso que é muito importante que a gente consiga elevar os nossos corações de forma a compreender plenamente as dificuldades que as pessoas têm na sua trajetória de aprendizado. Muitos de nós hoje podem até estar numa vida certamente confortável, estar com um emprego razoável, ou ter até uma formação boa, e assim achar que a gente, digamos assim, tem o direito de não entender
por que uma pessoa possa estar passando por uma dificuldade como essa num mundo tão cheio de oportunidades. Mas nós temos que entender que as dificuldades desse ser, naquele momento, estão sendo um grande aprendizado e crescimento para ele. E é por isso que a doutrina espírita nos diz que a gente deve ser caridoso, no sentido que a gente possa auxiliar também. O Baldi fala, a gente pode fazer os nossos grandes voos do espírito, místicos, do pensamento, do aprendizado, ir para o nosso centro espírita da paz, né? Mas é importante aprender a esquentar a sopa do pobre, ou seja, dar auxílio àquele que está passando por uma situação resgate, uma situação de aprendizado, uma situação de crescimento. Eu gosto muito de falar e reconhecer que nessa minha encarnação eu tive vários momentos. E recentemente eu passei por um momento de extrema dificuldade, ao ponto de chegar a acreditar que eu ia minguar, ia desencarnar sem nada. Porque a situação ficou tão complexa, tão difícil, tão complicada para mim em termos de trabalho, de recursos, em termos de saúde, em termos de uma série de situações, que eu comecei a tentar, olha só como é que são as coisas, né? Comecei a tentar me lembrar das encarnações como eu havia desencarnadas, ou seja, a míngua, né? Imagina você desencarnar sozinho, sem trabalho, sem saúde e aguentar uns 3, 4 dias. Quer dizer, a minha mente passou várias coisas assim e eu comecei a pensar por que eu estava passando por situação como essa. Então, certamente, existiu um momento na minha vida, na minha reencarnação e outros momentos na minha vida em que eu utilizei mal dos dons, dos talentos, né? Ou seja, de toda a energia que eu ganhei do Pai para viver. E eu tive que passar por essa situação, tive que aprender, eu tive que realmente ir lá no fundo do poço, tive que realmente ver situações bem complicadas, ver de perto situações que eu poderia ter vivenciado de forma pior ainda, mas aquilo foi um aprendizado. Graças a Deus eu consegui não me revoltar. Graças a Deus eu consegui entender a lei do Pai. Graças a Deus naqueles momentos eu fiz um estudo muito sério sobre mim mesmo, sobre a minha trajetória, sobre os erros que eu tinha cometido, sobre os acertos que eu fiz, sobre os abandonos, sobre abandonos de ter sido abandonado, abandonos também de coisas que eram importantes eu ter feito e eu não fiz em outras vidas. Tudo isso eu pude refletir. Tudo isso me fez pensar como o nosso ser pode atravessar dificuldades para realizar seus crescimentos. E aí então a lei, ela está sempre do nosso lado. Ela sempre quer que a gente supere. Mas ela espera também que a gente compreenda. Ela espera também que a gente faça um verdadeiro trabalho de intervenção e se coloque à disposição de caminhar dali adiante com uma nova disposição mental, uma nova disposição intelectual, uma nova disposição psicológica. E tomar decisões sérias a si mesmo, a respeito de si mesmo, principalmente no lidar com a lei, no lidar com o Evangelho. Então, essas oportunidades que todos nós podemos atravessar, elas são verdadeiras bênçãos para o nosso crescimento. Elas são realmente momentos, os melhores momentos do nosso espírito. Claro que a gente não entende dessa forma. Claro que a gente quer, digamos assim, ter um conforto, uma liberdade, um espaço para agir, um dinheirinho para ir comer no final de semana no restaurante, poder fazer uma viagem, poder fazer um telefonema, poder conversar com pessoas, etc. e tal. Mas quando a gente vê totalmente essas coisas longe da gente, quando a gente vê que elas foram totalmente afastadas, quando a gente vê que chega aquele momento em que nós vamos ser absolutamente testados em todas as nossas convicções, aí nós percebemos o quanto nós precisamos recorrer ao nosso Cristo interno, aos nossos mentores, a fazer a nossa reforma íntima. E o quanto essas oportunidades podem ser benéficas. Então, sempre dar graças a Deus quando estivermos passando por dificuldade assim. E sempre que pudermos auxiliar quem estiver passando por dificuldade. Porque realmente a vida é um caminhar de mãos dadas. E o objetivo da religião é fazer com que nós voltemos para Deus de mãos dadas. Efetivamente, os triunfos do mal são efêmeros, ainda que as aparências momentâneas nos iludam. Não nos estagnamos no presente. A vida eterna é longa e em sua extensão tudo se paga. Olha só, o Paulo está falando assim, não fica estagnado na comodidade mental. A nossa vida vai mudar, de todos nós.
Todos nós vamos ter experiências. Todos nós vamos passar por bons momentos e vamos passar por momentos ainda de aprendizado mais assertivos, mais contundentes, como eu costumo dizer. E a vida é para o futuro. Então nós temos que nos preparar, literalmente, para enfrentar dificuldades. Nós não temos que esperar mais as dificuldades chegarem para nós nos prepararmos. Não, nós temos que preparar-nos para as dificuldades, para as tempestades. Esse é o pensamento dos espiritualistas. O pensamento do espiritualista, ele não pensa dessa forma, cresça com a dificuldade. Ele pensa, se prepare para crescer na dificuldade que ainda virá. Se prepare para crescer na dificuldade que ainda virá. Se prepare para não deixar de crescer durante a bonança. Essa é a inteligência, porque normalmente na bonança a gente relaxa, acha que está tudo bem. E é na bonança que acontecem as coisas imprevistas. Poxa, mas estava tudo bem, fui só passear e aconteceu aquilo tudo. Por que Deus é tão injusto? E aí nós começamos a fazer esse tipo de perguntas absurdas, quando na verdade quem já entende o funcionamento da lei, entende que a lei não admite de forma alguma que o espírito se acomode num estado mental estagnado. E aí vem a coisa para mudar. Ah, tá tudo bem? Beleza, maravilha. Então, um exercício repentino aí, uma flexão mental, uma reflexão, uma reforma íntima para fazer. Vamos aproveitar? Então, nós temos que aproveitar os momentos de bonança para nos preparar para crescer durante essa bonança, durante a próxima dificuldade que virá. Dizem que depois das tempestades vem a bonança, mas depois da bonança voltam as tempestades. E a vida é assim. Nesse mundo, diante do sistema no qual nós nos encontramos, é exatamente assim que ela funciona. Tudo isso que o professor Pedro Bal está falando. Olha, a vida é eterna, longa, e em sua extensão tudo se paga. Então vamos nos preparar para resgatar de forma inteligente, sábia, espiritualizada. Não vamos ser aqueles bobinhos infantilizados espiritualmente que acreditam que na hora da dificuldade é só ir lá bater a cabeça no congar, ir lá na igreja, rezar e pedir ajuda e ficar pedindo ajuda para solucionar problema. Essa fase, embora ela ainda esteja presente na nossa vida, porque quando a gente passa por dificuldade, a gente realmente corre atrás de solução e pede ajuda ao Pai, e isso é corretíssimo, mas o pensamento de dependência nós não podemos mais ter. Nós precisamos desenvolver Deus dentro da gente, aprender a pedir ajuda a Deus. Aprender a pedir ajuda a Deus é deixar Deus fluir através da gente. É buscar as melhores forças que existem dentro da gente. É uma mudança total de paradigma na nossa ritualização com o nosso Pai. A ritualização é afastamento da gente com o Pai. Nós temos que ser natural com o nosso Pai. Temos que conversar diretamente com Ele e ouvi-lo. Aprender a ouvi-lo. Ouvi-lo muito. Muito mesmo. Quem entra na corrente sinistrogira, continuando, por mais que seja o seu poder como centro autônomo, está sempre em uma corrente que tem contra si todo o universo. E também Satanás, o máximo rebelde, poderá vencer Deus? Então veja bem, Satanás significa aí o impulso à materialidade, o impulso aos prazeres unicamente mundanos, o impulso contra o bem, né, todas as formas que nós vimos aqui de tentar levar vantagem através da prática do mal, a fim de manter o status quo, a soberania e a diferença entre os seres, e a fim de controlar tudo que está ao seu redor de forma apenas, digamos assim, material, ou seja, de aproximação da matéria, por desconhecer que tudo está dentro da gente, que não existe nada fora da gente. Então, entrar nessa corrente negativa é algo realmente que faz com que todo o universo fique contra a gente. Mas ele fica contra a gente no sentido de querer que a gente volte a ficar com ele. E ele, evidentemente, vai gerar exercícios e vai gerar entendimentos para que o ser possa voltar a caminhar no bem, possa voltar a caminhar na direção da luz, possa voltar a caminhar na forma de equilíbrio e de uma boa órbita, para que ele não gere nem sofrimentos para si nem para o próximo. Então, o que nós temos que fazer? Nesse caminho que nós vamos agora, entender que a vida é eterna,
longa, e que nós vamos, durante a bonança, aprender a nos preparar para a próxima tempestade, a colher o bem e a nos melhorar, certo? E durante a tempestade, colocarmos em prática todo o bem que aprendemos e ainda mais aproveitar a tempestade para testar os nossos limites e melhorar a nossa estrutura espiritual. Então, nesse caminho todo, nós vamos fazer com que a luz se manifeste dentro de nós. Nós vamos fazer com que a gente possa crescer sempre desenvolvendo aquela luz que quer que a gente possa cada vez mais manifestar a nossa verdadeira realidade, que é a realidade do vitorioso sobre todas as coisas. Vitórias encerradas no tempo, maculadas de traição e prestes a ruir, porque fazem parte do sistema da revolta e do desmoronamento. Quer dizer o seguinte, claro que jamais as forças negativas vão conseguir vencer as forças do bem. Por que as forças negativas nunca vão vencer a força do bem? Elas podem não vencer, elas podem aparecer, ou seja, elas passam no ambiente, elas se fazem presente, mas elas não estão vencendo, porque em última instância, a própria substância delas é feita do amor do Pai. É feita da substância do Pai, está só transformada, como a gente falou, então ela não consegue vencer o Pai. Dentro delas mesmo, que estão encerradas no tempo e encerradas no espaço, ou seja, elas já estão prestes a ruir. Porque a força benéfica do bem sempre vai fazer com que a treva se transforme em luz. E essa inteligência que está por trás, ela é muito sábia. Ela pode nos prestar peças muito interessantes. Imagina então, vamos ver aqui, como é que o bem age. O bem é capaz de fazer você amar profundamente o pior marginal. É verdade. E aí então aparece na televisão, de repente, um fato que assusta a população. Uma criança é, digamos assim, torturada, ela é presa dentro de casa, torturada pelos seus pais, e aí ela sofre agressões, e aí ela vem a desencarnar, e a população fica revoltada, fica toda, e aí a gente nasce aquele sentimento pelaquela criança que morreu, que foi vitimada, e aí ao mesmo tempo começa aquele rancor, aquele ódio, aquela perseguição contra aquele irmão, ou aquela pena daquele irmão que cometeu aquele mal contra aquela criança. E aí imagina aí num caso mais difícil ainda, né? Uma criança que num sequestro, é pega por bandidos, e aí eles então acabam também liquidando a vida da criança. E aí vai ser noticiado a patologia de maldade que foi utilizada para fazer mal para a criança, quem sabia, quem não sabia, e etc e tal, e aí as pessoas começam a odiar o marginal e cada vez mais vão sentindo pena da criança, etc e tal, e nasce aquele sentimento da criança. E pela doutrina espírita, podemos nos surpreender descobrindo que aquela criança que morreu daquela forma, ela pode ter, numa encarnação passada, feito a mesma coisa com uma outra criança. E às vezes até com aquele marginal que agora está tirando a vida dela. Ah, mas isso é justo? Não estamos discutindo aqui se é justo ou não. Mas olha que interessante como é que são as coisas. Né? Ninguém quer que esse tipo de coisa aconteça. Aliás, nós trabalhamos no bem para que essas coisas não aconteçam mais. Para que a gente vença a força do karma sem ter que desencadear o karma por atos ruins como esse. Certo? Mas a força do bem, através da reencarnação, fez com que você amasse aquela criança que na encarnação passada cometeu o mesmo ato que agora ela era vítima. Você amou aquela criança que no passado você odiou. A vida é inteligente. A vida dá voltas. A vida é sábia. A reencarnação é extremamente sábia. Só resta o homem entender os detalhes da coisa, como é que funciona. Então, hoje, quem já está no caminho espírita, espiritualista, já começa a entender as coisas dessa forma. Mas veja que não é fácil fazer uma mudança.
Porque se nós pudéssemos hoje ver o passado daquela criança totalmente, ele fosse apresentado de forma clara, talvez a gente pudesse ter um choque muito grande. E ainda assim, nós conseguiríamos amá-la, mesmo que ela tivesse cometido aquele crime no passado. Porque agora nós já estamos vendo como vítima, como é difícil resgatar um erro do passado. Por isso que nós precisamos auxiliar as pessoas a resgatar de forma inteligente, sábia. Por isso que a mudança de paradigma, a mudança espiritual, uma nova decisão mental, uma nova base de psicologia espiritualista dentro de nós, nos ajuda muito. E nos ajuda o nosso próximo também, para que o ciclo kármico possa parar. E para que a gente comece a resgatar as coisas conscientemente através da construção do bem, transformando toda a treva em luz, e não fazendo com que a treva desencadeie mais treva, para resgates duros e complicados. Aqui, em momento nenhum, nós estamos julgando, nós estamos falando quem está certo e quem está errado. O nosso caso aqui é estudar. Tanto é que eu não estou mencionando nenhum fato específico. Estamos apenas estudando um processo. Quem pratica o mal isola-se no todo e é envolvido pelo sistema para corrigir-se, ou é combatido pela anulação, qual o tumor patológico. Aí o professor Pedro Baldi está dizendo. O mal, ele acaba sendo combatido pela própria lei, pela própria sabedoria do sistema. E ele acaba, digamos assim, tendo que verter toda a sua energia para o sistema. Porque se o sistema está no âmago de todas as coisas, não há como o mal se perpetuar. Ele pode se perpetuar temporariamente, e é uma perpetuação falsa. Ou seja, é uma ilusão. Então jamais Satanás, ou seja, jamais a materialidade ou o desvio da energia divina que as inteligências menores utilizam para o mal, poderá vencer Deus. Então quando falamos de Satanás, falamos nesse sentido, que é o desvio das inteligências que utilizam a energia do Pai para pensarem unicamente em si. Qualquer que seja a vantagem aparentemente obtida, a posição que dela resulta é um grande malefício para o ser e os de quem a escolhe. Isso está muito claro. Acabamos de falar isso várias vezes. A vantagem que o mal nos traz, qualquer coisa que se obtém através da prática do mal, ela resulta em malefício para o ser. Se não resultar nesse momento, vai resultar daqui a pouco. Eis de como o mundo moderno, por não haver compreendido nada da estrutura do universo, está laborando em próprio dano e terá de pagar por si mesmo, como é lógico no sistema. Então, evidentemente que, coletivamente, individualmente, nós geramos uma massa negativa e, ao mesmo tempo, uma massa positiva que vai se somando uma a outra e vai formalizando toda uma substância amorfa. E essa substância, ela vai ter que ser tratada, ela vai ter que ser convertida totalmente em positividade. Então, embora eu hoje possa estar levando a minha vida da forma mais reta possível, coletivamente eu participo de alguma forma do retrato, ou seja, do retratar dessa substância que precisa ser reformulada na direção do bem. Então eu não posso me isolar de trabalhar em benefício da humanidade. Eu não posso me isolar de trabalhar em benefício de criar um mundo cada vez melhor, um bem-estar social. Então, hoje, estando no mundo, nós somos sim atingidos pelas coisas que acontecem, somos atingidos pelos problemas, pelas dificuldades, pelas pandemias. Uma dor que acontece do outro lado do mundo, alguém que sofre, isso pode nos atingir também. Então é necessário que a gente coloque o nosso ser à disposição do bem totalmente voltado para o bem, para que a gente possa contribuir para transformar toda essa egrégora que envolve a Terra numa substância positiva. Porque, pelo risco da hipnose, em que o mal é apresentado de forma tão contundente à humanidade, e ele gera atrações positivas ou negativas, ou seja, a maioria da humanidade hoje cultua o mal, negativamente ou positivamente. Ou um querendo lutar contra ele, utilizando de forças bélicas, utilizando de maldade, de revolta e de sentimento de vingança. E outros temendo ele. São duas formas de cultuar o mal, positiva ou negativamente. Ambas consentem o mal como energia verdadeira. O espiritualista jamais pode acreditar que o mal tem energia verdadeira. Ele tem que entender que no cerne de tudo está Deus. André Luiz diz: o mal não merece sequer comentário.
Então, nós precisamos colocar a nossa energia para produzir o bem, para fazer a coisa certa. Eu lembro de um médico no hospital que ele trabalhava de uma forma tão frenética, e quando faltava um bisturi, quando faltava qualquer coisa no hospital para que ele pudesse fazer o trabalho dele, ele jamais se revoltava. Em vez de ele ficar gritando, berrando, imediatamente ele já corria atrás de encontrar a solução para poder atender o paciente. Mas jamais usava de agressividade. Jamais ele cobrava de forma, digamos assim, contundente, criando qualquer tipo de mal-estar. Mesmo sabendo que o indivíduo que deveria prover aqueles objetos que ele precisava estava errado. Ele usava de uma diplomacia espiritual fantástica para fazer com que as coisas acontecessem de forma melhor. Então, ele não era daquele que se sentava no sofá quando as coisas davam errado e começavam a criticar mudando o canal da televisão. Ele não era esse que sentava no sofá. Ele então fazia o quê? Ele imediatamente começava a trabalhar para fazer a coisa acontecer da melhor forma. Esse é o verdadeiro espírito. Esse é o verdadeiro caminho que a gente tem que fazer. No trabalho que nós estejamos, nós devemos aplicar sempre o caminho do bem. Procurar as formas de fazer com que o bem aconteça. De fazer com que o bem possa vencer o mal. E nós vamos aprendendo aos poucos a fazer isso. Então, imagine 7 bilhões de seres humanos sentados numa poltrona reclamando. Que tipo de vibração isso gera no universo que nós vivemos? Quem se aproveita dessas vibrações? Quem as utiliza? E por que as utilizam? São perguntas que nós devemos fazer sempre. E será que eu estou contribuindo para gerar vibrações negativas que ainda fomentam, sem querer, indiretamente, as mentes que ainda praticam o mal e acreditam que o mal seja de algo bom para ser feito e que traga vantagem para elas? Então, do meu ser não pode sair de forma alguma nenhum tipo de pensamento de indignação espiritual. É preciso que eu possa vibrar sempre positivamente e fazer o bem sempre. Sempre. Sempre fazer o bem. Uma pessoa que trabalha dessa forma, ela pode gerar muito mais benefícios do que simplesmente aquela que só tem a criticar, só tem a falar mal dos outros. Que Jesus nos ampare e nos abençoe.